Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje nós vamos falar sobre o pinhão e a sua conicidade. Quase que faltou ar. A gente vai entender o porquê nesse vídeo. O pinhão ele tem uma certa conicidade. Vocês podem analisar que os pinhões de setor, por exemplo, o pinhão que está aparecendo aqui, ele é um pinhão reto, ele não tem uma conicidade. O pinhão de cremalheira, ele tem uma conicidade porque é de cremalheira, ele gira ao redor de uma plataforma. O pinhão do setor que vocês estão vendo aqui, ele é reto porque ele gira em cima de um setor, que a dentição ali ela é reta. Ele não precisa caminhar dentro de uma circunferência, ele caminha dentro de um círculo, mas esse círculo ele continua com os dentes retos ali. Não tem uma... É mais fácil eu mostrar pra vocês, né? Mais fácil, né, Gu? Sim. Tá, então vou mostrar pra vocês. Aqui no setor, a gente tem esse setor aqui que vocês estão vendo aqui, ele tem dentes na parte interna, mas ele não tem dente na superfície dele. Ele tem dentes nessa parte aqui, é o que vocês estão vendo aqui do lado. E essa dentição pelo lado de dentro, que é o que vocês estão vendo aí, essa dentição pelo lado de dentro, ela proporciona um certo padrão reto de dentes, que tu consegue girar e o dente precisa ser reto. Ele larga e a mesma distância que tem na frente do dente, na parte de cá do dente, também tem na parte interna do dente. Porém, uma cremalheira, ela tem uma diferença entre a parte externa do dente e a parte interna do dente da cremalheira, contando que os dentes eles sempre apontam para o ponto central da cremalheira em si. Quando a gente pensa em uma cremalheira, imaginem que cada cabeça de dente, cada dente que existe ali é referente a um raio. Aquele dente vai para o meio da cremalheira. Imaginem a cremalheira montada, o dente vai dar no meio da cremalheira, ou seja, ele faz parte do raio da cremalheira. O outro dente lá do outro lado faz parte do outro raio da cremalheira, ou seja, existem vários raios no perímetro daquela cremalheira que vão se dirigir ao meio da cremalheira, exatamente ao centro da cremalheira. E obviamente que quanto mais próximo do centro, esse raio vai se encostar cada vez mais um no outro. Vai abrir mais na parte de fora, na parte externa, e vai fechar um pouco mais na parte de dentro. É quase imperceptível, porque a cremalheira tem vários dentes ali, tu consegue chegar em cima e olhar e parece tudo igual, mas quando tu analisa bem de perto e tira as medidas no taquímetro, tu vai ver que a parte externa, contando da cabeça do dente, na parte externa vai dar uma medida e na parte interna vai dar uma medida menor. Essa medida menor que dá na parte interna é justamente porque o dente ele tem aí uma diferença entre um e outro e se direcionam ao meio da cremalheira. O perímetro e os raios que tem ali se direcionam ao meio. Então a gente consegue entender que na cremalheira, imaginando que cada dente é um raio, a gente consegue entender que aquilo ali é uma fatia de pizza. E essa fatia de pizza obviamente tem uma parte mais próxima do centro que é menor e outra parte mais longe do centro que é maior, e conforme o diâmetro vai se distanciar um pouquinho mais de acordo com os dentes ali. E o pinhão ele precisa ser cônico porque ele vai rodar em cima de uma superfície onde os dentes estão para cima e ao redor daquela superfície. Ele vai fazer uma volta ao redor da cremalheira. É por isso que o pinhão ele é cônico, porque ele caminha em cima de um círculo, em cima de uma circunferência. Se por um acaso a cremalheira de uma betoneira fosse reta, vamos imaginar as alfas, a betoneira alfa antiga. Nós tínhamos uma agora tempo atrás, aí tu não estava aqui ainda, Gu, que era uma cremalheira no tambor, mas ao invés de ser uma cremalheira com os dentes pro lado da boca do tambor ou pro lado do fundo do tambor, eram pro lado de fora do tambor. Aí o pinhão teria que ser reto. Aqui a gente consegue ver um setor como esse. Vocês conseguem ver que existe uma dentição aí nesse setor pelo lado externo. E essa dentição do lado externo, dá para ter um exemplo muito bom nisso aqui, porque o dente é pro lado de fora, ele vai ser reto, porque ele gira, ele é uma engrenagem assim, vai ligado em uma outra engrenagem que também tem o dente reto. Nesse caso do setor da betoneira Rohrbach, que é o que eu tenho aqui, a única coisa que ele tem é os dentes virados para o lado de dentro. Ele não tem uma superfície plana aonde os dentes são para cima, aonde ele precisa andar e fazer uma volta aqui, como vocês estão vendo. É por causa desse sistema da cremalheira ter os dentes virados para cima em um círculo que o pinhão ele precisa ser cônico, porque se ele fosse reto, ele ia andar reto em cima da cremalheira e não conseguiria fazer a volta certa. Ele ia desgastar numa velocidade absurda, porque ele ia estar com os dentes retos, o pinhão ia ser reto, não ia ter cone no pinhão, e ele não ia caminhar de acordo com a cremalheira. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês que vai matar a charada? Olha esse caminhar desse pinhão aqui. Se a gente for contar o tanto que ele já andou, ele tá se virando, vocês estão vendo, ó? Ele tá quase de frente para vocês. E aqui, se a gente for trazer, olha isso aqui. Tá vendo como ele tá andando e ele faz a volta por si só, não precisa nem ter dentição. Ele faz a volta por si só, olha só.
Tá vendo como ele saiu daqui e ele tá lá agora? Ele não caminhou reto. Se ele tivesse o dente reto, ele caminharia totalmente reto. Agora, como ele tem os dentes ali cônicos, o pinhão em si é cônico, ele por si só caminha. Nessa brincadeira, a gente consegue imaginar como é que é. Esse pinhão da Becker aqui, ele tem pouco ângulo do pinhão, ele é um pouquinho diferente. Vocês podem ver que esse pinhão maior aqui, ele tem muito mais conicidade do que esse modelo aqui. E aí tu vê que o caminhar do pinhão da Becker, por exemplo, ele já não é tão volteado quanto o pinhão aqui da Horbach 320 antiga. Então vocês conseguem ver nesses dois modelos o porquê que esse pinhão é desse jeito. Um outro sistema que dá pra gente mostrar pra vocês é o sistema da de Fabre. Ele tem um redutor na parte superior do eixo e vocês conseguem ver perto, ó, que ele tem dentições pro lado de cima. E essas dentições pro lado de cima permitem o aconchego de um pinhão também cônico, como vocês estão vendo. Ele vai encaixar aqui e vai caminhar e ao mesmo tempo ele vai fazer girar as peças. Só que se tu largar ele em cima da mesa e fazer a mesma coisa que eu fiz com o pinhão grande ali, ele vai arrodear aqui ao redor, aqui ó, e vai fazer essa volta muito mais fácil do que um pinhão reto. O pinhão reto, ele passaria reto pra lá, ele desconotaria os dentes, ele quebraria os dentes na parte reta, porque tu tem uma superfície que é curva, e é por isso que ele tem aí a conicidade. E quando se fala em pinhão de cremalheira, é muito importante o pessoal dar atenção a isso, porque tem muita gente que não se liga e não sabe disso. Volto a dizer que é muito importante também é saber exatamente o passo de cada cremalheira. Vocês viram pinhões diferentes com passos diferentes e também com a mesma quantidade de dentes. Tem vídeo falando no canal sobre isso. Espero ter ajudado a cada um de vocês a entender um pouquinho mais desse mundo dos pinhões das betoneiras. Entendendo isso um pouquinho mais, talvez até vocês fiquem aí com uma ideia aí, quem sabe, de montar uma manutenção, não sei, alguma coisa assim, né, na localidade de vocês, já que tem muito pouco no Brasil o pessoal que faz esse tipo de manutenção. Espero ter ajudado a cada um de vocês e a gente se vê num próximo vídeo.